por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Bom, a gente aqui, nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar mais um pouco sobre justificação. E aqui, especificamente nesses versículos que a gente leu do 11 ao 17, ele vai tratar um pouco do pecado original, o pecado acometido por Adão e Eva, e também sobre o reino da graça de Deus. A gente vai ver que nos últimos versículos que a gente leu, do 15 ao 17, mais especificamente, ele vai, entre aspas, fazer uma comparação entre Cristo e Adão. Só que a gente vai ver que essa comparação, ela não é uma coisa assim, a gente pode dizer igual. A gente vai ver que Cristo aqui é superior a Adão. Mas... Aí os senhor amados. Então, dando um contexto, Romanos 5, capítulo 17. Nesses versículos, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar o pecado original e universal, que é descrito no capítulo 13, e ele vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. Hoje, a gente entende que ou é Adão ou é Cristo que nos representa. A partir do momento que o Senhor nos salva, através do seu Santo Espírito, e que nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus, a partir daquele momento o Senhor nos representa. Mas enquanto esse momento não chega, quem nos representa é Adão. Aí a gente para pensar assim: Adão representa toda a raça humana, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, é Cristo que os representa, e não mais Adão. Quando Deus olha para a gente, ele não vê nosso rosto, a gente pode dizer assim, ele não vê tipo o rosto da Bila. Ou ele vê Adão, que no caso é aquela humanidade caída, ou ele vê Cristo, por causa da justificação. E aí nesse versículo 11 e 12, diz assim: e ainda mais nos gloriamos, porque o versículo 12 é praticamente a conclusão do que está sendo dito anteriormente. Aí o versículo 11 diz assim: e ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Através de Cristo nós fomos justificados e recebemos essa reconciliação. Como foi dito também na aula anterior, aquela música de Marco Teles, aquela sensualidade de amor, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Não estou botando mistério, está sendo bonito aqui. Coloque o álbum todo. Você tem o meu apoio de Gabi. Agora só tem pessoa não. Até aqui, ó. Mas no ministério tem as três. A votação. Ah, sim, é Então, através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E aí, de fato, agora a gente entrando no capítulo 12, a gente vai ver o contraste que o apóstolo Paulo aqui, ele vai argumentar, vai contrastar Adão e Cristo. Uma pergunta interessante. Com exceção dos professores, acredito que os professores sabem. Alguém sabe o significado do nome Adão? A gente falou sobre isso na aula da gente também. Significa humanidade. Isso. Significa homem, humanidade dele. Nada que está na Bíblia é em vão. Adão significa homem, humanidade. E interessante é que, não sei se você não fala sobre isso também,
Mas quando a mulher foi criada, Deus não colocou o nome dela de Eva, colocou o nome dela mulher, porque essa aqui é osso e meus ossos carne da minha carne. Você será mulher. Depois do pecado, você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, aqui, Adão coloca o nome dela de Eva. Mas aí que então, Adão significa homem, humanidade, porque quando Deus criou todo mundo, né, o cosmos, o universo, ele não criou assim, tipo, 6 bilhões de pessoas de uma vez. Ele criou um homem, um casal, na verdade, né? Mas, primeiramente, o homem, ele criou um casal, e a partir desse casal foi que veio toda a humanidade. Então, naquele momento, naquele exato momento, no Jardim do Éden, ali, antes do pecado, também após o pecado, Adão, ele representava toda a humanidade. Por isso que quando ele cai, né, a gente vai ver posteriormente que ele, por seu cabeça, ele vai carregar toda essa culpa. Não ia para entrar. E quando ele vai carregar toda essa culpa, ele cai, ele está representando toda a raça humana. Então é por isso que, por conta do pecado de Adão, todo mundo acaba fazendo assim, sofrendo a consequência. Então ele é o representante da raça humana e foi criado por Deus. Tá? Não foi criado por nenhuma outra coisa ou pessoa, foi criado por Deus. E através da desobediência de Adão, aqui no versículo 12, assim, ó, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem pelo pecado à morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos por quanto todos pecaram. Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando o que ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 23. Versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui a gente vê que através da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, mas o pecado ele não veio por si só, ele trouxe um parceiro, né, a doutrina dele, que é a morte. Então, Deus havia dado a ordem para Adão, não podia comer do fruto. Quando Deus deu essa ordem, ele ainda não havia criado Eva. Então, a responsabilidade inteira era de Adão. Após a criação, após Deus criar Eva, Deus criar a mulher, consequentemente, Adão tinha essa obrigação de ir lá falar para a mulher que não deveria comer do fruto. Por isso que quando a mulher peca, a responsabilidade recai sobre Adão. Porque ele era o cabeça naquele momento. Então, a partir do pecado, a desobediência de Adão, especificamente, é que a gente vê o apóstolo Paulo falando, através da desobediência de Adão, todos, através da desobediência de Adão, todos carregam essa culpa. E aí é uma coisa interessante que ele diz assim, aí o pecado entrou no mundo. E aqui a gente comenta sobre aquela questão, mas se Deus criou, que tem gente que, eu também pensei muito por um tempo sobre isso, se Deus criou o mundo, e Deus ele é soberano, e ele previu tudo, ele previu o pecado, então Deus é o autor do pecado. Eu pensava assim. Mas aqui, mas não pode, não tem como, porque se Deus é um Deus que é santo, se ele fosse o autor do pecado, ele estaria indo contra a própria natureza dele. E a Bíblia diz que em Deus não há iniquidade. Então não tem como ele ser o autor do pecado, mas aqui a gente entende que, através desse versículo, a gente entende que não foi Deus que trouxe o pecado para o mundo, mas foi o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. A gente sabe, eu creio que todos aqui sabem, que quando Deus criou o Adão e Eva, o homem e a mulher, eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham livre-arbítrio. Naquele momento, eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham a escolha, eles tinham a possibilidade de escolher entre pecar e não pecar. Só que eles usaram esse livre-arbítrio que eles tinham para pecar, para desobedecer a Deus. Então, através dessa desobediência, o pecado veio, ele entrou no mundo. E pelo pecado, e através do pecado, entrou também a morte. Não somente física, mas também espiritual. Uma coisa também, Fábio, que é muito interessante perceber aqui, é a questão que tem uma teologia que é muito interessante, que vai ajudar a gente a entender isso, que é a teologia do dualismo, que é uma teologia que fala de uma teologia pactual, uma teologia federativa, né? Que ela vai falar sobre os representantes federais, que é algo que não vemos muito na Bíblia, como o Senhor se relaciona com a humanidade, ele escolhe um representante. Então, o que acontece com Adão? Por que todos nós pecamos em Adão? Porque Adão é o nosso representante. Quando Adão pecou, nós pecamos em Adão também.
quando a gente vê em todas as escrituras, o Senhor ele vai tratando com o seu povo através de representantes. Temos um exemplo muito interessante que é o de Davi. Quando Davi levanta um censo para tentar contar, né, todo Israel. E a gente vê que o Senhor fica irado com Davi e fala a ele: ou você quer 3 anos, ou você quer 3 meses, ou 3 dias. Ele faz uma tentando culpar ele, né, pelo que ele tinha feito, e isso ia acabar afetando também o povo. Aí ele aceita os 3 dias na mão do Senhor, que era 3 anos de fome, 3 meses na mão dos inimigos, ou 3 dias sofrendo pela mão do Senhor. Então a gente vê que aquilo trouxe sofrimento para o povo. Davi tinha pecado, ele tinha levantado aquele censo, né, contado no povo, mas o povo também sofreu. Um outro exemplo claro disso é o próprio Acã, quando ele pega aquela túnica, né, babilônica, quando ele pega aquelas coisas pertences, quando Israel ele vai enfrentar uma cidade, que é a cidade de Ai, que é uma cidade bem mais fraca do que ele tinha enfrentado antes, eles acabam perdendo. Você vê que pessoas morrem lá, e o próprio Acã ele é morto e a sua família também. Então ele era o representante da sua família ali. E o pecado dele trouxe aquele pecado da sua família. Então é muito interessante que Adão ele vai simbolizar o primeiro representante. Ele vai representar a humanidade naquela primeira vez, quando ele peca, e Cristo, quando ele vem, ele vai representar agora a humanidade na justificação, na salvação. Então é muito interessante essa coisa que Paulo coloca, essa diferença. Inclusive, sobre essa teoria federativa, para a gente, federativa mesmo, sobre a gente ter um representante, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode, por exemplo, trazer nos dias de hoje. Quem é o nosso representante lá fora, no exterior? É o presidente do Brasil. Quando alguém, quando a gente elege, de fato, políticos, de certa forma, sejam prefeitos, vereadores e tal, a gente está elegendo pessoas que nos representam. Então, assim como os políticos, de certa forma, nos representam hoje, naquele momento do Jardim do Éden, era Adão que estava representando toda a raça humana. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, se vocês querem abrir. Gênesis 2, 17. Gênesis 2, 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então, Adão, ele nos representava naquele momento, e ele sabia que no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não é uma maçã, tá? Porque a Bíblia não diz a maçã, a Bíblia diz fruto. Geralmente a gente vê muito nos desenhos chamado maçã, que é para poder ficar algo ilustrativo, algo visível, mas não é a maçã. Você quer mais fácil de desenhar? Só uma curiosidade em relação a isso também. Mais fácil lá entender que ainda consegue desenhar. É um Só uma curiosidade. Assim, desculpa quebrar toda a linha, mas tipo, uma curiosidade. Eu digo que a culpa é da King James americana, não inglesa, a primeira versão. Porque em inglês, apple, maçã, era um uso comum para fruta. E a King James traduziu o fruto por apple. E aí, com o tempo, acabou que o pessoal confundiu. Ah, mas apple não é fruta? Mas não, veja, é representativo para fruta em geral. Aí, como o pessoal usava muito King James na Inglaterra, e a Inglaterra foi quem colonizou os Estados Unidos e todos os países de língua inglesa, normalmente eles tinham muito lá feito a países de língua inglesa, acabou que Apple acaba sendo o símbolo do fruto, porque Apple também era fruta naquela época que King James foi feito. Então, tipo, a culpa é da King James. No dia de hoje, a gente usa Apple também para telefonar. É isso também. Então, a gente vê aí que Deus ele decretou tudo isso, mas de uma forma que ele não é responsável pelo mal, porque o mal entrou no mundo através do pecado da desobediência e Adão. E aí no versículo 13 e 14 diz assim, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O 14 diz assim, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Então, aqui, desse versículo 13, 14, Romanos 5, a gente está estudando Romanos 5, do 11 ao 17. Então, aqui nesse versículo 13 e 14, a gente pode parar para falar, mas, então, nós não somos, assim, culpados pelo pecado, então,
não existe lei, não tinha uma lei para dizer assim, olha, isso aqui é pecado. Então, se não existe lei, então eu tô inocente de certa forma do pecado. Mas isso é um mito que a gente pode ver lá no capítulo 1 de Romanos, que a Bíblia fala que mesmo até para os gentios que não tinham a lei escrita, mas a lei estava gravada no coração de cada um. Mas é interessante porque nessa questão que ele mencionou da questão federativa mesmo, e até quando ele fala, poxa, é o 3 saiu da lei. Que ele coloca, né, o regime da lei, não sei se está o regime da lei mesmo, mas a questão de a gente comparar, porque ele vai comparar realmente até depois, ele vai falar isso também, mas a questão de você olhar para um lado e dizer, tem um regime em Adão e tem um regime em Cristo. Tem várias cabeças, né, na história da igreja, mas tem duas cabeças que são essenciais, que um é Adão porque é a cabeça de um sistema, de uma aliança. Ou seja, Deus faz uma aliança com Adão, que é a aliança das obras, o pacto das obras, como a gente quiser chamar. Mas essa aliança das obras, Adão era o cabeça daquela aliança, então Deus ele estabelece também leis ali, então, que era no coração dele, então ele tinha leis no coração. Então, podemos parar para pensar, dizer, mas Moisés ainda não tinha dado a lei, mas o pessoal já tinha uma noção dessa lei, que não era escrita, mas era interna. Então, tipo, é interessante essa questão dessas alianças, que a gente pode pensar, Moisés é o exemplo da cabeça dessa aliança depois. Mas a gente consegue ver a conexão, porque às vezes ele fala de Moisés e Cristo, mas às vezes ele fala de Adão e Cristo, porque tanto Moisés como Adão estão representando essa primeira aliança, uma aliança debaixo das obras, que apontava para Cristo, que é uma outra aliança, que é a aliança da graça. Então, eu acho que até esse vislumbre que ele vai colocando, né, quando fala do regime da lei, tipo, essa aliança em Adão ela vai crescendo para chegar em Moisés ele dá a lei, mas ainda é tão debaixo desse sistema, dessa aliança. Então, mesmo, mas não tem lei para ser condenado, mas você está debaixo dessa aliança também. Então, todo o Antigo Testamento ele apresenta essa aliança sendo crescente. Então, você vê ela crescendo em Noé, ela cresce depois em Abraão, ganha a circuncisão, depois ela ganha uma lei escrita, mas aí estão debaixo de uma aliança que nasce em Adão. Ou seja, eu não desobedeci como Adão, mas eu estou debaixo dessa aliança, todo mundo nasce debaixo dela. Inclusive, Augusto Nicodemus, ele dá até um exemplo, ele diz assim, olha, até Moisés não existia lei, até Deus não dar os 10 mandamentos não existia lei. Mas, por exemplo, se eu pegasse algo de alguém sem autorização, mesmo eu não tendo a lei escrita, se eu pegasse algo de alguém sem autorização, consequentemente a minha consciência pesaria na hora e eu sentiria algo ruim, algo estranho. Então a lei chega, o que é que a lei diz? Qual é esse pecado? Da gente não roubar. Então a lei, ela vem mais especificamente para falar do peso do pecado. Então, apesar de entre Adão e Moisés ainda não existia a lei escrita, mas a lei estava gravada na consciência de cada um. O texto de Romanos 1, Romanos 2, Romanos capítulo 3 vai dizer que todos os pecados descidos estão na glória de Deus, sejam judeus ou gentios, porque independente deles terem a lei escrita ou não, mas a lei está gravada no coração de cada um de nós. E é uma coisa também que a gente pode enfatizar, a gente geralmente, quando olha muito para bebê, diz assim, que criança linda e tal, que não tem pecado, mas na verdade, todos nós nascemos já em pecado. Inclusive, tem uma frase, eu não lembro quem é o autor da frase, mas assim, que Deus não manda ninguém para o inferno, apenas tira alguns de lá. Porque a gente já nasce destinado para a morte. Deus não manda, não foi Deus que foi lá e mandou Adão pecar, não, e consequentemente o pecado é morte para o mundo. Foi Adão que quis isso. Então, consequentemente, por causa desse pecado, todos já nascemos destinados para o inferno. A única coisa que Deus faz é, através da sua graça, tirar o mundo de lá. Então, a gente vê aqui que antes da lei já havia o pecado, e o exemplo disso é que a morte já estava presente. Por quê? A gente acabou de ler aqui em Gênesis 2,17, que no dia em que Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte iria entrar no mundo, e a gente vê a morte presente desde Adão até Moisés. A gente, por exemplo, vê lá os próprios filhos de Adão, um matou o outro. Então a gente vê ali a morte sendo como consequência do pecado. A morte é um sinal de que o pecado já existia antes da lei, porém não era levado em conta enquanto não houvesse lei. E é isso
todavia o pecado não é levado em conta enquanto não existisse a lei. A lei era para tornar o povo consciente do peso do pecado. Um exemplo, Caim e Abel, e a gente vê aqui no versículo 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Aqui a gente vê como Adão sendo sombra do Cristo que haveria de vir. A gente vê que Deus ele manda o segundo Adão, que nesse caso é Cristo, para fazer certo o que o primeiro fez errado. Então, Adão ele tinha só uma missão, é aquele mesmo, tu tinha só uma missão, mas acabou falhando. Então, era necessário o segundo Adão, que nesse caso foi Cristo, para fazer certo o que o primeiro fez errado. E aí, alguém tem alguma observação? Quer falar alguma Eu coisa? queria muito, é até interessante também, porque a gente pode pensar, não, se Cristo for o segundo plano, a gente tem que ter esse cuidado, porque ele colocou o primeiro Adão, só que o primeiro Adão, inclusive é o termo que ele usa, não lembro se é aqui, mas ele usa o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem. Aí para se referir a Cristo também, para a gente não pensar que Cristo for o segundo plano. Então, olha, bota Adão, se Adão falhar, a gente bota o outro. Não, mas Cristo é o verdadeiro homem. O homem ele é colocado como falho, com possibilidade de falhar, justamente para dizer, olha, beleza, vocês, se deixar com vocês mesmo, vocês não conseguem. Então, eu coloco isso aqui, crio a humanidade e deixo esse tempo, porque Cristo, que é a verdadeira aliança, que é o verdadeiro homem, que é o verdadeiro videira, então tem que falar, Cristo é sempre o verdadeiro, é sempre a verdade, porque não é como se Cristo fosse o plano B, olha só, não deu certo, então Cristo é segundo plano, né? Cristo ele é sempre o primeiro, portanto é que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes de criar tudo, ele já sabia que Cristo era o plano que daria certo. Ele não vai lá, não está dando certo, vou ter que mudar meu plano, e agora? Deus não é o que erra para depois consertar. Ele cria algo que ele sabe que não vai dar certo, e ele sabe que esse é o planejamento de salvação. Exato. Cristo não é o plano B, ele foi sempre o plano A. Ele é o plano perfeito. Exatamente. Uma música só comigo. Tanto é que Gênesis 3,15 diz isso, né? Quando Adão pega, ele já está lá, já tá perfeitamente colocado lá. Aquele que vai pisar a cabeça da serpente, e ele ali ferirá o calcanhar. Então, ele é o plano realmente perfeito. Inclusive, foi muito bom essa observação, porque existem pessoas que falam isso, né? Que Cristo foi necessário porque Adão veio primeiro, mas na verdade ele era o plano principal desde o início. Né? A gente pode entender assim que Deus ele não tem plano B porque o plano A ele nunca falha. Jó diz isso, né? Que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então Deus ele não tem plano B. Eu acho que a gente sabe que Adão pecou, né? O pecado original não pecou e por isso toda a humanidade está destinada ao Pecado. inferno. A morte. Mas eu faço uma pergunta para vocês, principalmente as pessoas aí que chegaram agora. Adão foi para o inferno? Ele pecou, mas por que ele não foi para o inferno? Por que Adão foi para o inferno? Errado. O que? Ele falou o que eu falei fazer? Não foi por conta disso. Por que Adão não foi Porque para o inferno? Deus fez o Porque sacrifício ele tinha um errado. relacionamento com Deus. Por que Adão não foi para o inferno? Gênesis, capítulo 3, Porque versículo Deus fez 21. Porque Deus fez o quê? sacrifício por Deus isso. fez um sacrifício por ele. Mas Era não necessário o original. sangue. Gênesis 3, 21 diz o seguinte: 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, era necessário o sangue de todo Que jeito. Cristo fez. De qualquer forma, se Deus não tivesse feito isso, Adão não ia ser para o inferno. Mas Deus mesmo propôs ali, né? Um sacrifício de expiação pelos pecados de Adão e Eva. É bom a gente botar isso na mente, porque a gente fala muito do pecado original. E por conta de Adão, todo mundo vai para o inferno. Aí dá a entender que Adão também foi para o inferno. Porque ele cometeu o pecado original. Mas Deus, ele arquitetou um plano para Adão não ir para o inferno. E Adão, lógico, deu o exemplo para Adão fazer também a mesma coisa para os seus filhos e tal. Por isso que Caim e Abel ia lá e oferecia lá ao Senhor o quê? Sacrifício, oferta ao Senhor. Isso é muito interessante aí na análise também, para a gente entender que no início Adão pecou, beleza, ele foi para o inferno? Não, não foi, por que ele não foi para o inferno? É bom a gente analisar esse texto aqui, é muito importante. Gênesis 3, 21, o Senhor fez. Só um adendo também, para não pensar, tipo, que você não foi para o inferno por causa do sacrifício de Cristo, especificamente. Ou seja, retroativamente, que no capítulo 4 ele fala, né? Que antes os pecados estavam. Esqueci a palavra que ele usa, não sei se vocês lembram, mas quando ele coloca assim, ficaram culpados, uma coisa assim. Acho que ele coloca, ou seja, todo mundo que pecou antes e foi salvo no Antigo Testamento foi pago no sangue de
de Cristo. Ou seja, ninguém foi salvo sem 100% de Cristo, nem no Antigo Testamento. Então, eu entendo o que você quer dizer nesse sentido, diz assim, ó, Cristo, Deus estava simbolizando aquele sacrifício de Cristo e remindo eles, mas não que o sacrifício do animal foi o que redimiu eles, mas simbolizando uma redenção. Era necessário o sangue, era necessário o sacrifício. Então, todo mundo fazia o sacrifício. Só que aquele sacrifício não se trata do próprio cordeiro que estava ali no pecado. Todo mundo sabe que aqui o sacrifício é o quê? Uma profecia para o próprio Cristo. Mas não era necessário matar o cordeiro, não era? Não era necessário uma oferta ali para poder. Então, Deus ele quis justamente providenciar essa, como eu posso dizer, essa profecia, né? Já desde o início, essa expiação, como a gente colocou, essa expiação desde o início. Então, desde o início ele queria já ficasse ciente. Nós temos discussões de palavras. Vou fazer aqui esse sacrifício, ele vai simbolizar Cristo. Nós entendemos isso agora. Antigamente, quando eu entendia isso, tenho certeza que nada. Né? Fazia sacrifício, ou Moisés ela fazia o sacrifício, entendia que aquele sacrifício era Cristo. Eu não entendi isso. Eu vou discordar. Eu acho que Eu discordo, porque, por exemplo, tem um texto de João. Desculpa, calma aqui, Fábio, eu vou voltar para. Mas tem um texto que, por exemplo, a gente tem nenhum texto do Antigo Testamento que diz assim, ó, Abraão estava olhando para Cristo. Não tem falando disso. Mas se a gente olhar. Sabe por que eu discordo? Só para Só gente. Não, calma aí, tu vai falar. Eu tava com saudade Porque se fosse assim, os judeus hoje acreditariam, todos os judeus, acreditariam que Cristo ali era o Senhor. Não, o Cristo, mas eu esperava o Messias desde Gênesis, por exemplo, nesse sentido. Por exemplo, quando diz assim, ó, João 8, 52, eu não lembro exatamente a referência, mas ele diz assim, ó, que Abraão exultava na expectativa do dia de Cristo. Só que aí você diz, mas peraí, Abraão nem sabia que Cristo viria, se a gente for tomar por literal as questões. Não que ele sabia que Cristo, Jesus, o homem judeu ali na Palestina, ali com Israel, Esperava uma profecia do Messias. esperava o Cristo. Ou seja, desde Gênesis, a gente vê que o pessoal aguardava o Messias. Ou seja, não tem nenhum momento no Antigo Testamento que não soubesse essa expectativa messiânica. A gente vê de todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, uma expectativa messiânica. Então, o Messias vai vir. Então, Gênesis 3,15. Olha, já estava esperando. Alguém vai vir para pisar na cabeça da serpente. Então, não havia um conhecimento claro dele, mas havia uma expectativa messiânica. Sim. E isso assombra. A expectativa da espera que iria vir e tal. Uma coisa que a gente também pode observar, pronto. Não, mas se quiser pode ficar à vontade. Só para tem que clarear a ideia, todo mundo está pensando Não, no é próprio. verdade. É interessante que a gente fale e discuta aqui, porque aí, por exemplo, se tiver alguma coisa errada, alguma coisa que a gente pode acrescentar, a gente corrige aqui. O que a gente não pode é chegar com ideia errada lá fora. Porque a gente não pode chegar com ideia errada lá fora, mas Aqui dentro a aqui gente discute lá é o fora. momento a gente discutir, porque senão a gente vai crescer. Mas uma coisa também que a gente pode destacar sobre esse assunto é que a gente vê que desde o início a salvação não pode de maneira nenhuma vir do homem. Salvação não é por obras. A gente, por exemplo, viu aí, inclusive a gente até falou, né, quando ele veio pra cá, e Lucas até relembrou aí, que quem foi que fez, depois que Adão e Eva pecaram e tal, foi Deus que foi lá e fez isso. Então a gente é totalmente engano a gente cair nessa heresia de que a salvação é por obras. Porque por obras ninguém nunca vai ser salvo. Inclusive Jó, ele fazia o sacrifício dos próprios filhos. Ele fazia o sacrifício dos próprios filhos, porque pode ser que os dois filhos pecaram perante o Senhor. Isso é muito lindo, porque ele se preocupava nesse nível. Quantos pais hoje para hoje, né? Quantos pais hoje ainda se preocupam nessa questão dos filhos? Será que meu filho vai para o inferno? Será que meu filho vai... O que vai acontecer? Eu estou pregando o evangelho, dentro de casa, na minha família. Isso é muito importante a gente colocar em seguinte. Muita gente leva o evangelho, empurrando com a barriga, e esquece de testemunhar do evangelho dentro de casa. Versículo 15 a 17 agora. Alguém mais tem alguma observação? Já se quer acrescentar alguma coisa? Do versículo 15 a 17 diz assim. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para a multidão. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado
pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo mais enfatizar a diferença, entre aspas, assim, a diferença entre Adão e Cristo, mas a gente vai ver a superioridade da representação de Cristo. Adão representa toda a raça humana caída, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas o sacrifício que Cristo fez é totalmente superior do que o pecado que Adão cometeu. Cristo ele veio para realizar a obra que Adão não realizou. Adão nos representa, mas de uma maneira muito inferior do como Cristo faz nós. A partir do momento, como a gente falou no início, a partir do momento que o Senhor nos salva, mediante sua graça, por meio do Espírito Santo, Adão já não mais nos representa. A partir daquele momento é Cristo. Hoje, Adão representa somente a humanidade caída, aquelas pessoas que não estão em Cristo. Mas a partir do momento que nós somos justificados por Deus, é Cristo que nos representa. Então, hoje, para aqueles verdadeiros cristãos, porque a gente também pode enfatizar que nem todo mundo que está na igreja é verdadeiramente salvo, verdadeiro cristão. A própria Bíblia fala que o joio ele vai crescer junto com o trigo, mas vai chegar um momento que vai haver a separação. Mas para os verdadeiros cristãos, os crentes fiéis, é Cristo que os representa. O que Adão fez não era mais poderoso do que o que Cristo fez. Adão pecou. E isso é triste. Todo o pecado, a morte de todo mundo, por conta da sua desobediência ao seu pecado. Mas o que Cristo fez foi muito mais poderoso. Porque, do mesmo modo, ou a gente pode falar assim, de uma maneira muito mais superior, por conta do pecado de um só. A morte veio para todo mundo, o juiz, pode dizer assim, veio para toda espécie humana, também por conta da obediência de um só. Muitos eram salvos. E é uma coisa muito interessante também da gente tocar sobre que algumas pessoas usam esse texto para dizer que todos serão salvos. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Como a gente falou aqui anteriormente, Deus não manda ninguém para o inferno. Ele apenas tira alguns de lá. Todos nascem destinados para o inferno. Mas é o Senhor que salva os seus eleitos. Eu acho que foi o Felipe que falou na aula passada. Todo mundo que vai para o inferno merece estar no inferno. Mas aquele que vai para o céu, nem merece estar no céu. Inclusive, tem até a ilustração sobre isso. A gente falou também nas aulas anteriores que a gente pode entender assim. Na porta do inferno está escrito lá, merecido, foi mérito. Mas quando a gente vai para o céu, a gente vê na porta do céu escrito lá, não gratuito. Porque de fato a gente não merece o céu. Inclusive, é até um engano que algumas pessoas hoje dizem sobre a gente querer cobrar de Deus aquilo que a gente merece. Isso é uma coisa totalmente engano. Isso, traga de volta, essa música agorinha, a gente, tipo, a música do tempo atrás, eu até me incluo nesse meu, eu cantava essa música do eu quero de volta que é meu. E aí, com o passar do tempo, Deus vai abrindo os nossos olhos, e a gente hoje parou para pensar se de fato Deus fosse restituir para a gente de volta que era nosso. Ai de nós se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. Então, nós não merecemos o céu. Nós estamos lá por conta, nós iremos para lá por conta da graça e do sacrifício de Cristo Jesus. Não é por mérito nosso. Inclusive, uma coisa que fica muito enfática é quando a gente vai ver lá o Apocalipse. Quando a gente de fato vai ler isso, não pouquinho mais, a gente descobre que a gente só está no céu por causa do sangue de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, não é pelo nosso mérito. E aí, continuando, né? Se alguém tiver uma uma coisa que me interessa no versículo 15, né? Paulo ele faz uma mudança, né, de significado da palavra muito. Paulo ele costuma fazer isso muito nas cartas dele, né? Ele usa muito para se referir a cada indivíduo pessoalmente, mas também usa muito para se referir só a muito.
é isso que ele faz aqui no versículo 15, quando ele diz que pela ofensa de um só morreram muitos, mas o muito aqui é da de cada pessoa individual. Porque assim como Adão pecou, toda a humanidade pecou depois de Adão. Mas no mesmo texto ele vai dar o significado de alguns, né, que fala, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora, muito significa algum. É aqueles que são os eleitos, né, aqueles que foram salvos. Então é muito interessante, Paulo ele vai mudando o significado de muitos, né, por isso que muitas pessoas confundem e falam, não, que aqui também significa assim, o primeiro fala que significa todas as pessoas, então o segundo significa todas também. Mas sabemos que nem todos serão salvos, né, como eu falar assim no início. Então é muito interessante entender essa forma como Paulo ele utiliza essas palavras com intenção diferente, né, por mais seja do mesmo texto. Quer falar uma coisa? E aí, voltando, o sacrifício de Cristo não cobriu somente o pecado de Adão, mas todas as nossas transgressões. Porque a gente pode pensar assim, então Adão pecou, consequentemente todos pecaram. Aí Cristo veio e foi lá, fez sacrifício correr somente pelo pecado de Adão. Não, foi pelo pecado de todos os eleitos e de todas as nossas transgressões, os pecados que a gente cometeu, os que infelizmente a gente comete e o que infelizmente a gente, porque de certa forma somos seres humanos, iremos pecar. Mas nós estamos passando por um processo de santificação, tá? Isso não é desculpa para a gente usar pecado. Inclusive é o próximo texto, o próximo capítulo já começa assim. Então quer dizer que eu vou viver uma vida de pecado para a graça e mais abundante? O Paulo vai dizer não. Então, o sacrifício de Cristo, ele cobriu não só o pecado de Adão, mas o pecado de todos os eleitos, de todos os nascidos em Cristo. É interessante a gente sempre enfatizar isso. O sacrifício de Cristo, ele cobriu o pecado, ele justifica todos os que são nascidos em Cristo, e não toda a humanidade, porque como a gente está dizendo aqui, não serão todos que seriam salvos. Até porque, senão, não faria sentido, eu pelo menos não vejo sentido de tipo, se no final todo mundo vai ser salvo, então não tem para que o sacrifício de Cristo. Não é todo mundo que vai ser salvo, Deus é misericórdia, Deus não é. Não teria para que Cristo vir. É como se todo mundo fosse salvo, pelo menos eu entendo que para mim o sacrifício de Cristo perderia todo o seu significado. Porque a cruz de Cristo a gente sabe que tem ali a justificação e tudo mais, mas uma coisa que fica muito enfática no sacrifício de Cristo é a graça de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu quero ter de volta aquele relacionamento que foi quebrado. Eu quero ter de volta aquelas pessoas que acabaram perdendo o relacionamento comigo. Pelo menos é isso que eu entendo. Então, se todos fossem salvos, não teria para que Cristo... Eu acho que não teria para quê. falando do ponto de vista, vamos falar aqui do ponto de vista arminiano, e até os igrejas aí, né, devem ter postado de casa. Eu acho que mexe com eles a questão de Deus escolher quem vai ser salvo. Eles sabem que todos não vão ser salvos. Acho que todo mundo é arminiano, eles sabem que todos não vão ser salvos. Até porque a própria Bíblia fala, né, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então a Bíblia é clara, né, não são todos que vão ser salvos. Mas o que mexe com eles é que a fato que é Deus que escolhe. O que mexe com eles é isso, Deus é quem escolhe quem vai ser salvo. Não somos nós, Deus é quem escolhe. Isso mexe com eles. Porque na visão humana, para eles, Deus está sendo egoísta. Deus está salvando alguns e deixando outros perecerem. Então, na visão humana, as pessoas entendem assim. Lá fora, entendem assim. Só que na visão de Deus, é totalmente diferente, né? Deus é soberano. A gente não pode, de forma nenhuma, colocar uma visão humana no pensamento de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Então, Deus sim tem autoridade, ele tem poder, né, para poder escolher quem ele quer. Ele tem autoridade para poder dizer assim, olha, Alissa, tu é minha. Jefferson, tu é meu. Amanda, eu sei que tu não entende, mas tu é minha. Deus tem autoridade para dizer essas coisas. Porque ele é Deus. Só que as pessoas não entendem essa questão da autoridade, da soberania de Deus. E é isso que mexe com eles. A questão de, Deus escolhe, não sou eu. Hein? Assim. Mas também é tão simples. Quando a gente diz que é a nossa vida
tem que ser para Deus e tudo é por Ele, para Ele, por meio dele, significa que eu não tenho mais escolha, eu não tenho mais. Ele que define tudo, ele que escolhe tudo, inclusive quem vai ser salvo ou não. É porque Aí é por isso que eu não tenho problema em dizer assim, todas as. Ele morreu por todas as nações. Porque eu entendo. Não é todo mundo, as pessoas de todas as nações serão salvas. É isso que o texto está dizendo. E eles também entendem isso. Só que. Desculpa, tá. não, pode É falar. só um comentário que eu concordo com essa questão. Porque, tipo, eu tenho uma coisa que era um vácuo na minha cabeça, mas um texto do Calvino mesmo. Ele caiu uma coisa em relação a mim, tipo, que é o texto Eleição e Predestinação do Calvino, da editora Tulip. No trechinho, ele começa a explicar por quê. Assim, é uma especulação, por que Deus elege um grupo assim, tem que acreditar que o número de eleitos é maior do que o de réprobos, né? Eu não vou nessa linha, não. Eu acredito que realmente é aquele A pouco Bíblia mesmo. fala que são poucos que São vão poucos entrar que pela entram. porta estreita. Tem gente que vai dizer, não, o número de eleitos é maior de perdido ali. Não, é menor mesmo. Aí, mas por quê? Mas por que Deus escolheria um número menor de pessoas e o de réprobos que ele não escolheu é muito maior? E aí Calvino ele traz uma ilustração que fez tanto sentido para mim, talvez não faça, porque eu não falo tão bem quanto o Calvino escreve. Mas quando ele fala, eu digo, caramba, faz todo sentido, porque é a questão da própria graça. A graça, ela só é contrastada com a não graça. Porque você só consegue perceber a graça quando você não percebe, quando você percebe a situação daqueles que não receberam graça. Então, graça só é graça quando ela é livre, e ela é uma escolha daquele que oferece graça. Então, por exemplo, como é que eu percebo a graça em mim? Quando eu percebo a quem não recebeu a graça ainda. É quando eu olho para alguém que não recebeu graça em mim. Ele não recebeu graça ainda, olha só. Isso aqui que eu tenho é um presente que não fui eu que recebi. Você tem que olhar, o mérito seu você não encontra. E você olha para aquele que não recebeu ainda a graça. Pode ser que ele receba a graça ainda. E você diz, meu Deus, olha a situação daquela pessoa. Olha o abismo. Eu poderia ser aquele, até o que expor no diz também, poderia dizer, olha, podia ser eu ali. Podia ser eu na sarjeta, podia ser eu nas drogas, podia ser eu em pior possível. Mas eu fui alcançado. Percebe? Você começa a olhar para si e diz assim, meu Deus, podia ser eu, não sou. Então, quando ele coloca essa questão da quantidade menor, o senso de um benefício é maior. É que, por exemplo, você pega um sorteio de 1 milhão de pessoas e você foi sorteado. Você diz, caramba, tinha 1 milhão e eu fui sorteado. Mas aí quando você olha para um sorteio de 2 pessoas e você foi sorteado, você diz, beleza, Jesus. Tipo, quando todo o número completo é contemplado, ou pelo menos de 2 para 1, tranquilo, mas de 1 milhão para 1, eu não merecia, é graça. Tipo, o senso de benefício é muito maior, porque você se coloca naquela posição e diz, poderia não ter sido eu. Mas se todo mundo for contemplado, você diz, ok, todo mundo deve ser contemplado, então tanto faz. O senso de responsabilidade pela graça, diz, eu não posso pagar, mas eu recebi, e aí? Sabe, você fica com aquela sensação de, que benefício eu ganhei, que benefício maravilhoso eu ganhei, porque não tem como eu ser melhor do que aquele. Tem gente que eu olho para lá e digo, esse deveria ter ganho em vez de mim. E a graça faz na gente, esse senso de humilhação. A humilhação da graça é você olhar e dizer, por que eu? Por que eu? Sendo que tinha todos que poderiam ter alcançado e não eu. Então, se fossem todos, a gente poderia olhar e dizer, faz, todos. Mas aí Deus, na sua grande sabedoria, e o capítulo 9 vai explicar melhor, né? Infelizmente, a gente não vai contemplar, mas eu espero que sim. Mas essa sensação de, olha, eu fui, não tem nada em mim que pudesse ter sido escolhido, porque até o que é de bom foi ele que colocou. Então é você olhar e dizer, Senhor, só posso agradecer, porque não tem nada em mim para ser escolhido. Só colocando uma coisa muito importante aí, que eu peço que vocês não façam de forma nenhuma. Teve um cara que ele é da Assembleia, creio eu, missionário, ele colocou umas coisas sobre calvinista no Instagram, onde é que meu Deus do céu. Ele colocou assim, ele coloca tipo, eu sou calvinista e faço isso, isso e isso, só que de forma negativa, entendeu? E uma das coisas que ele colocou, ele disse o seguinte, eu sou calvinista e eu fui eleito, mas você não. Então, o que eles entendem do calvinista? Né? Da pessoa que é reformada. Eu sou reformado e tal, eu sou eleito, mas você não. Ele entende que a gente julga que é eleito e que não é. Se alguém que já fez isso, não faça, por favor, porque é uma coisa muito feia. É você olhar para a pessoa e dizer assim, essa pessoa aqui é uma eleita.
escolhida não é. E que autoridade a gente tem que fazer? A gente não tem autoridade nenhuma para dizer isso. A gente não tem autoridade nenhuma, até porque quem sabe de tudo é Deus, né? Deus é soberano. Só que quando a gente vê que uma pessoa ainda não conheceu a graça, não conheceu Cristo, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos, gente, pelo amor de Deus, vamos. Pregamos, além de pregar. Além de pregar, a gente ora para que Deus, em sua infinita misericórdia, eleja ele também. Foi isso que Abraão fez. Abraão fez pela família do Ló e sua família. Ela vai ser destruída só no meu banho com aquela. Abraão orando. Abraão intercedeu. Então, quando eu conheço o trabalho de muita gente que ainda não conheceu a Cristo, eu prego o Evangelho. Mas a turma vive lá no seu delitos. Mas são pessoas ótimas, pessoas divertidas, pessoas que gostam de fazer coisas boas, entendeu? Eles sempre estão lá ajudando, sempre fazem uma cesta básica. Dá dor se uma pessoa, se eu disser para uma pessoa daquela, dá dor no meu coração quando tu chegar com uma pessoa assim, se tu continuar desse jeito, tu vai pro inferno. Dá dor no meu coração, cara. Se ela continuar do jeito da vida dela, que ela vai pro inferno. Só que a gente precisa orar por essas pessoas. Orar para que Deus, em sua infinita misericórdia, eleja também essas pessoas. Nós não sabemos quem são eleitos. Deus não sabe todas as coisas. Deus sabe se uma pessoa é escolhida ou não. Tanto que em Atos, Deus ele pede para Paulo ir para uma cidade e diz assim, olha, vai lá, que lá eu tenho escolhidos. Paulo nem pregou o evangelho nessa cidade ainda. Nem levou o evangelho. Mas vai falar que lá eu tenho escolhidos. Ou seja, antes da pessoa, a gente saber que a pessoa foi eleita, ela já foi eleita faz tempo. Então, Deus é soberano em todos os aspectos. E a gente precisa orar pelas pessoas que ainda não foram eleitas ao nosso feito. Para Deus, essas pessoas já foram eleitas faz tempo. Porque o nosso erro, nós como seres humanos temos o erro de a gente achar que os atributos de Deus são iguais aos nossos. Então, por exemplo, o que eu entendo que a justiça para mim é a mesma coisa que é para Deus, não. A justiça a Deus é totalmente diferente da gente. Então, a gente não pode, de maneira alguma, atribuir aquilo que a gente acha que é certo para Deus, porque Deus ele é soberano. E aí, voltando, a gente já está finalizando, a gente entende também nesse versículo 15 a 17 que Adão nos representa porque dele veio todos os homens. Mas a representação de Cristo veio por graça para todos os nascidos em Cristo. Aqui a gente vê mais uma vez a superioridade da representação de Cristo. Adão ele nos representava, mas a representação de Cristo sobre os nascidos dele é totalmente superior ao que Adão fez, totalmente superior. Adão representa a humanidade caída, Cristo representa uma nova humanidade que emerge dessa humanidade caída. Quem diz essa frase é Augusto Nicodemos. Adão ele vai representar todos aqueles que pecaram, no caso toda a raça humana. Mas Cristo ele representa a nova humanidade que está emergindo dessa raça humana. Então, a gente precisa, se eu tivesse que tirar uma lição sobre o que a gente entende, o que a gente está aprendendo sobre esse texto hoje quem é que nos representa? Quem é que nos representa hoje? É Adão ou é Cristo? Porque a gente bate naquela tecla novamente. Nem todos que estão em uma igreja ou se escondendo atrás de uma igreja são verdadeiros cristãos. Como é que a gente sabe que se é Adão ou se é Cristo que nos representa? É pelos nossos frutos. Se eu sou uma pessoa que aparentemente eu sou nascida em Cristo, mas a minha vida é praticamente só pecado. Desde que eu me converti, não teve mudança nenhuma na minha vida. Então, será mesmo que é Cristo que me representa? Porque eu particularmente, eu não entendo. Eu sei que todos nós somos pecadores e eu não sou nenhuma santa, mas eu particularmente não entendo uma pessoa que, por exemplo, se converteu há anos e desde que se converteu, parece que o pecado na vida dela só aumenta ao invés de diminuir. Eu entendo que somos todos pecadores e enquanto a gente estiver nesse processo de santificação, a gente infelizmente vai acabar pecando. Mas é totalmente uma coisa que é totalmente... não bate. É uma pessoa que se diz cristã, mas que peca às vezes mais do que quem está fora da igreja. Então, será que de fato quem está nos representando hoje é Cristo? Estamos acabando já. Será que de fato quem está nos representando hoje é Cristo? Ou será que é Adão que ainda nos representa? Então, que a gente possa sair com a convicção, se a gente ainda não tem
mas que a gente possa sair com a convicção de que hoje quem nos representa é Cristo, e quem deve nos representar é Cristo, não Adão. Porque Adão, ele representa uma humanidade caída, mas Cristo representa a graça de Deus, aquela nova humanidade que está emergindo dessa geração caída. Os X-Men. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, Felipe Jefferson. Pode ficar à vontade. Estava uma coisa interessante nesse versículo, lá no versículo 16, que ele faz um contraste entre o dom e o juízo. Né? Isso é uma consequência do pecado, que é o juízo, e o dom, que é a consequência da graça. Né? A graça que recebemos é esse dom que nos salva. Aí ele faz esse contraste muito interessante, porque é esse dom, que é o perdão, o juízo, que é a estrita justiça de Deus, né? Que nos traz a condenação quando nós estamos em pecado. Portanto, o perdão surge, né, desse dom gratuito, ele nos procede essa absolvição, né, somos salvos. Então, ele vai utilizar aqui o dom, que é a graça, né, para nos trazer essa salvação, mas a estrita justiça que vem disso, né, que vem do juízo de Deus. O Senhor, ele é santo, ele é justo, por isso que ele condena o pecador. Nós somos absolvidos, somos salvos por esse dom, né, você vê que é esse contraste, né, de uma ação nossa a algo que vem de Deus, né? É um dom gratuito de Deus e o outro é uma ação pecaminosa, né? Você mesmo se coloca diante desse juiz que é justo e que ele condena, né, o pecado. Então, acho interessante esses dois coisas que ele usa, né, e a Sobre graça, né? Se de fato a gente está no meio da graça, nós devemos viver como filhos graciosos. Deus merece filhos que de fato vivam uma vida de conformidade com as Escrituras. E então é totalmente, eu particularmente acho totalmente inaceitável uma pessoa que professa que está no reino de Cristo, mas vive como se estivesse no reino de Adão. A gente pode dizer assim. Então, se de fato nós estamos no reino da graça, no reino de Cristo, nós devemos viver como tal. O nosso comportamento tem que condizer com aquilo que a gente prega, a nossa pregação tem que condizer com aquilo que a gente vive. Não tem como ser diferente disso. Então, que de fato a gente possa compreender hoje que é Cristo que nos representa e nós devemos viver como tal. Tem uma frase que diz assim, que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então, que a gente possa sair com isso em mim. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que o próprio Jesus fala para os discípulos, né? Todo mundo está ouvindo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Lógico que a gente nunca vai ser perfeito como o Pai. Ele está dizendo o seguinte, olha, busque a perfeição. Busque sempre estar em perfeita obediência, perfeita santidade, buscar o Senhor. A gente vai conseguir, talvez